Programa Revista Rural. Oferecimento Rural Flix, para ver, aprender e se divertir. Queridos amigos e parceiros de viagem, é muito bom te ver aqui de novo para mais uma jornada em direção ao conhecimento e ao encantamento. Tudo vindo dos campos do nosso país. E vou te falar uma coisa, o programa está lindo de ver. Confira os principais assuntos. Tudo sobre o cultivo do jaracatiá, conhece? As 1001 utilidades do gado canchim. Insetos para todos os gostos e usos. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. E aí, que tal ser membro do nosso canal? A gente precisa muito da sua ajuda para continuar com o nosso trabalho. E sendo membro, você vai ganhar um presente especial, uma assinatura da Rural Flix. Sabe aquelas matérias que você adorou assistir? Ou aqueles assuntos que você vive pedindo pra gente? Pois é, está tudo lá, organizadinho por assunto e à sua disposição sempre que quiser. Legal, né? E o valor é bem baixinho, menos de uma latinha de refrigerante por mês. Dá essa forcinha pra gente. E assim, a gente continua buscando mais assuntos interessantes para mostrar. Que tal? Vamos entrar de vez para nossa família? Estamos contando com você, hein? Você já ouviu falar no jaracatiá? Essa fruta nativa do Brasil e prima do mamão não é muito fácil de comer, não. Mas usando do jeito certo, ela serve como remédio para fazer doces e até para produzir uma cerveja deliciosa. Nativa da Mata Atlântica, a árvore do jaracatiá está no Brasil há muitos e muitos anos. E olha, ela pode render para o produtor em diversas finalidades, desde a sua raiz até o fruto final. O jaracatiá conta a história do Brasil. Embora hoje ele seja muito pouco conhecido, o jaracatiá ele tem referências, existem referências do jaracatiá desde antes dos europeus chegarem aqui. Os indígenas usavam o jaracatiá como alimento, como medicamento, nos seus rituais. Os jesuítas, Padre José de Anchieta, tem vários relatos dizendo da importância do jaracatiá como medicamento e também como alimento, né? O Brasil chegou a produzir no início do século passado pílulas de jaracatiá. E o jaracatiá na mata sempre foi sinônimo de sobrevivência. Nós estamos aqui no alto da Serra de São Pedro, na Serra do Itaquiri. E aqui é um bioma muito interessante. Nós estamos no finalzinho da Mata Atlântica Paulista e no início do Cerrado Paulista, uma área de transição muito rica. O jaracatiá é nativo da Mata Atlântica. Gosta muito de pirambeira, fundo de vale, beira de serra, beira de rio. A nomenclatura indígena do jaracatiá diz isso. Yaracatiá, fruta cheirosa do rio. Yacacaxiá, fruta saudável das águas. Yaracatuá, fruta desenhada por Yara. Sempre ligado à água, sempre ligado ao rio. É interessante uma coisa. Embora o jaracatiá tenha sido muito desmatado, e muito cortado, e ele foi desmatado por quê? O jaracatiá, na verdade, é a verdadeira cocada caipira. Muita gente acha que o coco é nativo do Brasil. Coco não é brasileiro. A cocada que se fazia antigamente não era de coco, era da madeira do jaracatiá ralado. Por isso que se cortava muito de forma indiscriminada. Hoje nós fazemos a cocada cortando de maneira sustentável alguns galhos do jaracatiá macho, que não dá fruto, só a fêmea dele dá fruto. E na época, antigamente, embora tenha se cortado muito, os fazendeiros sempre gostavam de preservar alguns jaracatiás na entrada da fazenda. Sabe por quê? Era como se fosse a ISO 9000 da qualidade da terra. Jaracatiá gosta de terra boa. Então o fazendeiro apresentando o jaracatiá na sua fazenda, olha, aqui é terra boa, é terra que tem jaracatiá.
Uma árvore dessa que tem essas características só poderia dar um bom fruto. Essa aqui é a fruta do jaracatiá. Quais são os principais manejos, os cuidados iniciais para o produtor, ao final, colher essa fruta? Olha, o jaracatiá de fato é grande, na mata chega até a 20 metros. O jaracatiá ele floresce entre setembro e outubro e amadurece agora, entre janeiro e março. Fevereiro é o auge dele. Então nós coletamos aqui na Serra do Itaquiri, é interessante dizer que nós temos hoje plantados, mas coletamos de árvores nativas ainda, e pelo menos 44 pequenos produtores compõem essa cadeira produtiva de geração de renda e de valorização da nossa biodiversidade aqui. Tem que se ter cuidado com o jaracatiá. O jaracatiá a gente tem que coletar, mas ele solta um látex e um leite quando cai no chão. Esse látex, ao mesmo tempo que é remédio, ele queima. Então a gente tem que sempre cuidar, mexer no jaracatiá com luva ou lavando a mão sempre, porque esse látex queima. Nós cortamos a tampinha, deixamos na água de um dia para outro, aí ele solta esse látex, aí com o fruto nós podemos aí sim confeccionar todos os produtos que nós desenvolvemos com o jaracatiá. Nesse período de florada, vamos dividir as duas partes, Dudu. Quais são os principais cuidados e atenções que vocês, produtores, têm que ter nesses primeiros meses? O jaracatiá, nós fazemos mudas dele, a cada ano pelo menos 4.000 mudas que nós distribuímos gratuitamente nesse trabalho de resgate e recuperação do fruto aqui na Serra do Itaquiri. Somente a fêmea frutifica. Então ele vai frutificar a partir de 5 anos. Esse ano está sendo um ano complicado. Então nós tivemos seca entre setembro e outubro. Então houve uma queda muito grande do número de frutos. Esse ano a gente estima que a gente vai coletar 25% do que coletamos no ano passado, que foi um ano muito bom. Então a principal preocupação entre setembro e outubro é que haja chuva, né? E na colheita tem que ser rápido, porque o jaracatiá só frutifica nesse comecinho de ano, né? Só amadurece nesse comecinho de ano. Então a gente tem que fazer essa coleta, fazer o processamento dele, a limpeza, retirar o leite, separar a polpa da casca e a partir daí congelar. A gente congela em câmara frigorífica para ir usando ao longo do ano. Claro que toda plantação, seja a parte da árvore, né, ou então as frutas, ela está sujeita a pragas e doenças dentro da floresta, né? Uhum. Como que funciona isso para o jaracatiá? Tanto esse tronco, né, que é muito utilizado nessa história toda que você já nos contou, e a fruta em si, que a gente está aqui também apresentando para o público. Qual a vantagem do jaracatiá? O jaracatiá é nativo daqui, ele está em casa. Então hoje, ocorrência de doenças, nós até hoje, com a graça de Deus, não identificamos nenhuma. O que nós fazemos, porque nós, volto a dizer, nós coletamos dele nativo, aqui na Serra do Itaquiri, mas nós já iniciamos as primeiras lavouras de jaracatiá, que é algo inédito, né? Você tem um plantio de jaracatiá planejado. Nesse caso, nós sempre procuramos adubar, estercar, manter a terra sempre úmida, né? Mas a ocorrência de doenças, até hoje, com a graça de Deus, nós não identificamos. Ser uma árvore, né, uma plantação alta, ataque de passarinho, essas coisas, acaba atrapalhando? Você nunca vai ver um jaracatiá bicado por passarinho. Por quê? O passarinho come só depois que ele cai no chão. Porque quando ele cai de maduro, ele não tem mais aquele leite cáustico. No pé, não. Então na árvore, que é o ponto que a gente coleta para fazer as compotas, os produtos, a gente nunca vai achar ele com problema. Sabe que bicho come na árvore? Eu já vi uma vez um pé com mais de 40, bugio, macaco. Macaco come na árvore. Então já teve sim casos de chegar numa árvore, macacada tá lá se deliciando com jaracatiá, mas passarinho não bica, só depois que ele cai. Mesmo assim é mais raro, né, de vocês, produtores, perderem produção, tomarem algum prejuízo por conta desse ataque animal? Não, com certeza isso não acontece. São coisas muito ocasionais, mas só para distinguir que o passarinho não bica no pé, só depois que ele cai no chão. Bom, com esse tamanho todo de árvore, você pode imaginar que a colheita do jaracatiá não é a coisa mais simples do mundo. Inclusive o Du está aqui já comigo novamente. E um pedaço de bambu, né? Sim. Porque é o instrumento do produtor para colher, é isso? Jaracatiá tem madeira mole, não dá para subir. Tão mole que a gente faz a compota do caule, a cocada caipira. Então para colher jaracatiá, a gente tem que chuchar. Vamos ver se você é um bom chuchador? Podemos tentar. Vem cá, vamos chuchar. Vou tentar, deixa eu ver se eu consigo. Madurinhos, vai com fé.
Aê! Ai, não é que Muito deu bem, Fui bem, Du. Foi bem, um bom começo. Tá chuchando bem. Então tá bom. A falta de chuva durante a florada foi realmente um fator que atrapalhou a vida dos produtores nessa safra. A família do seu João, por exemplo, mexe com o jaracatiá há cerca de 40 anos. E por lá, a previsão é uma queda de 500 para 150 quilos da fruta ao final da colheita. Esse ano foi um dos piores anos que tive para a produção. O ano passado foi bom, os outros anos deu menos, mas deu bem também. Eu acho que o primeiro ano que caiu bastante mesmo, que deu essa diferença grande aí. Eu acho que o ano que vem já é um ano bom. Isso aí é que nem café, é um ano sim, um ano não. Só que esse ano caiu demais, né? Esse ano caiu bastante mesmo. A gente acha que foi bem menos do que o ano passado. O ano passado a gente teve uma colheita maior. Esse ano caiu bem, De quanto que foi essa queda? de 50%. Nesse período entre o final de março e o começo de setembro, onde a florada recomeça e começa novamente a safra, Sim. o que vocês, produtores, fazem com o jaracatiá? Quais são os cuidados, quais são os preparos, o que acontece nesse período? Olha, esse ano a gente vai iniciar a nossa primeira lavoura, efetivamente, de jaracatiá. Um plantio de pelo menos 50 árvores, planejado e programado. Para isso, a gente já está iniciando, já definimos a área, que é uma área nativa dele, beira de serra, né, área de terra fértil, o espaçamento, que tem espaçamento de pelo menos 8 em 8 metros para cada árvore, tem que lembrar que ela cresce, é uma árvore grande, de grande porte, então pelo menos de 8 em 8 metros, preparação desse solo, né, uma cova funda, porque o jaracatiá tem raiz pivotante. A raiz do jaracatiá, ela não é espalmada, ela é pivotante. Tanto que antigamente o caipira usava, quando um jaracatiá morria, usava o buraco para fazer poço caipira. Então é importante, por mais que a terra já seja boa, se preparar essa terra para que ela venha a crescer, a se desenvolver bem e possa, a partir de 5 anos, que é o período que ela demora para dar a primeira florada, possa ser um jaracatiá com uma alta produtividade. O que esse plantio planejado, essa próxima safra que vocês já estão pensando, vai agregar de valor à produção, aos frutos e a vocês, produtores, porque como você mesmo falou, é a primeira vez que foi pensada e desenhada a safra. Veja, nós temos uma cadeia produtiva aqui na Serra do Itaquiri. São pelo menos 44 famílias de pequenos produtores que até poucos anos atrás olhavam para o jaracatiá e falavam: o que nós vamos fazer com isso? Né? No máximo galinha comia, dava para algum animal. Hoje são famílias que geram renda. Agora, a partir do momento que nós tenhamos também uma lavoura planejada, a gente começa a planejar melhor. Então hoje o jaracatiá tem uma série de produtos, a gente vem ganhando não apenas o mercado regional, mas também o mercado do estado e do Brasil. São produtos que têm um apelo muito forte na história do Brasil. Então vai ganhando escala. Então além da produção familiar, nós precisamos, sem dúvida, hoje nós sentimos falta dessa produção mais planejada, onde a gente possa cuidar melhor dos frutos, irrigar melhor, né, adubar melhor e ter no próximo ano uma expectativa de safra já mais quantificada, para que não aconteça o que aconteceu esse ano, de uma queda tão grande como houve do ano passado para essa. Quem tem um espaço no seu sítio, na sua fazenda, e está pensando em começar o plantio dessa árvore, pensando, claro, na colheita da fruta, é possível, é viável? O que você pode indicar para essa pessoa? Absolutamente viável. A confecção da muda do jaracatiá é fácil, ele germina facilmente e desenvolve-se rapidamente também. Importante dizer, jaracatiá é uma árvore pioneira, muito importante para reflorestamento. Por quê? Ele cresce rápido, ele vem na frente das demais árvores e vai fazendo sombra para aquelas árvores de um crescimento mais lento. E o bacana de uma família que se interesse por isso, ela pode ter a fruta para fazer a compota em casa, para curtir a árvore, mas também para gerar renda. Né? Nós hoje nessa cadeia produtiva adquirimos o fruto do jaracatiá para a confecção de uma série de derivados. Então você tem aí a perspectiva ambiental, a perspectiva familiar e também de geração de renda para essa família.
De onde que surgiu o teu envolvimento, o teu relacionamento com a árvore do jaracatiá e também, claro, com a fruta? É uma doideira, né? Mas isso vem lá do tempo de moleque, onde eu, meus primos, na casa da minha avó Tica, junto com a minha tia Doroti, a nossa função era ficar catando o jaracatiá que ela derrubava da árvore e depois limpar. Então é algo da memória lá da infância, de mais de 40 anos atrás, e que há uns 20 e poucos anos, 30 anos, a gente percebeu que o jaracatiá estava acabando. E aí a gente iniciou um trabalho de recuperação de sementes, de plantio de mudas. A cada ano hoje aqui, nós distribuímos gratuitamente mais de 4.000 mudas para os pequenos produtores, para a criançada que vem aqui de escola aprender essa cultura, para turistas que vêm ter essa vivência dessa árvore que é a história do Brasil e que a gente busca recuperar aqui em São Pedro. Além desta questão do turismo, o Eduardo também faz dinheiro, por que não, com o jaracatiá, tanto que ele criou uma lojinha aqui no centro da cidade e fez alguns produtos que fazem bastante sucesso à base do jaracatiá. E é o que nós vamos conhecer agora ali, né, Edu? Vamos lá. Vem pra cá. O que você criou, o que você desenvolveu ao longo desse tempo? Olha, o jaracatiá hoje, aquilo começou com uma doideira, né? A gente começou a produzir a compota da fruta, depois a compota do caule, que é a cocada caipira. E aí, como doideira pouco é bobagem, a gente produziu a jaracatiaça, que é a sintonia, a harmonização do jaracatiá com a cachaça. A bebida mista do jaracatiá com a cachaça, que é muito gostosa. Além dela, a jaracabir, que é uma fruit beer, a cerveja de jaracatiá. E agora, a gente está em fase de desenvolvimento de mais 2 produtos. É o refri natural de jaracatiá, vai nascer a jaracaína, que é o refri de jaracatiá, se Deus quiser até o final do ano. E também alguns testes na área cosmética, porque o jaracatiá, como a gente disse, é usado como medicamento. Então, a área de creme hidratante, quem sabe logo a gente não apresenta isso também. E como o mercado tem recebido esses produtos que são diferentes, de uma fruta diferente, que às vezes nem é tão conhecida ainda do grande público? Olha, nós iniciamos no mercado local. Hoje, ele já ultrapassou o âmbito regional, aqui da Serra do Itaquiri. Nós temos demanda a produtos nível Brasil. Então é muito estimulante, porque isso que a gente está buscando agora, uma lavoura de jaracatiá, aumentar a parceria com os pequenos produtores, porque a demanda por esses produtos sucenário para produtos ecologicamente sustentáveis é muito positiva e a gente tem um horizonte muito bom de venda dos produtos de jaracatiá. Ganham vocês vendendo os produtos aqui na lojinha, ganham os produtores que fornecem a fruta para você. Ganham os produtores, ganham o meio ambiente, ganha a cultura brasileira. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas e o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Teobaldo Alves, Marcos Nunes, Clayton Lopes, Roberto Rezende Pereira, Wilgner Silva, Enio Panizzi, Hildo Dias Batista, Cláudio Dantas Lemos, Josinaldo Dias, Benedito Seixas Ferro, Gilberto Melo, Júnior Fernandes e Francisco Faria. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante para a gente. Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Ruralflix, para ver, aprender e se divertir.
Fruto de um importante trabalho desenvolvido na Embrapa, o Canchim é uma raça sintética rústica, precoce e altamente produtiva, reunindo as principais qualidades do gado charolês e do gado zebu. Desenvolvida no Brasil, a raça Canchim se tornou uma referência para a pecuária, e rusticidade e precocidade são só algumas de suas características. Na década de 40, o que o Brasil precisava? Precisava aumentar o seu potencial, né, de produção de carne para a população mesmo. E a gente tinha aqui uma base de animais anelorados, azebuados, né, que já estavam no país há bastante tempo. E foi pensado em trazer uma raça que fosse especializada em ganho de peso, em rendimento de carcaça, um animal mais pesado, com um frame mais apropriado para a produção de carne. Então foi pensado no charolês. Então, juntando, né, as melhores características de uma raça adaptada para ser essa base do cruzamento com uma raça especializada, né, com esse potencial de ganho e rendimento de carne, se testou todas as combinações possíveis aqui, ainda quando era o Ministério da Agricultura, aqui nessa fazenda, para se criar uma nova raça que fosse adaptada ao nosso país, mas que trouxesse essa genética do ganho de peso e do rendimento de carcaça. Aí o Canchim, hoje em dia eu tenho comentado muito que ele é flex. Por quê? Porque ele tem uma pelagem clara, né? Ele herdou, então, essa rusticidade, né, do Nelore, dessas raças zebuínas, e essa questão do ganho de peso e de um animal que desmama mais pesado e que ganha bastante peso quando é desafiado, né? Então, tudo isso a gente combina numa raça que está em todos os locais do país, está no exterior, né? Então, a gente já tem Canchim aí no Paraguai, pessoal registrando, inclusive. Então a gente vê que essa adaptação funcionou, né? Com características que favorecem a reprodução do rebanho, as vacas e os touros Canchim são considerados bons pais. A vaca Canchim, então, justamente por essa origem, né, que a gente tem, até com as pesquisas aqui da Embrapa, tentando preservar essa habilidade materna da vaca Canchim, a habilidade de produção de leite, que veio dessa base azebuada, que tinha muita vaca leiteira, né, no meio. Então ela é uma boa mãe que cuida bem dos bezerros, então a gente até vê no campo a vaca Canchim aceitando outros bezerros que não são dela, deixando mamar nela, né. E o touro tem alta libido, por ele ter essa cor mais clara, ele consegue acompanhar a vacada no pasto, né, então na hora do almoço você vê o touro cobrindo vaca. Então a gente pode ter aí o melhor dos dois mundos, né? Geralmente a gente tem relatos muito individuais assim, né? Mas o Canchim, ele acaba tendo aí o trinômio da precocidade. Então, como ele ganha peso mais rápido, né? Ele já desmama na frente com um peso maior, então você passa a ter uma precocidade sexual também, né? Porque conforme o animal responde com ganho de peso, você também vai ter esse retorno na reprodução. Então é um animal de reprodução mais precoce e quando bem trabalhado com as ferramentas, né, de nutrição, de sanidade, ele também é abatido bem antes do que um animal que não é cruzado ou de outras raças. Aqui tem todo o cuidado de sombreamento, né, com as árvores, mas dá pra gente considerar também que a raça é resistente, é adaptada ao clima tropical? Aí a gente já vai para um caminho de um bem-estar animal, né, e que a cada ano a gente vê e divulga muito essa questão de você poder proporcionar ao animal ferramentas para ele ter o bem-estar dele preservado, né, ele poder expressar que ele está com bem-estar. Então, assim, todo animal de corte deveria ter acesso à sombra, né, não precisa ser um sistema completamente de integração pecuária-floresta, mas ele precisa de acesso à sombra sim. No clima tropical, todo bovino está em desafio térmico, né? E daí a gente tem entre as raças isso mais complicado, né? Porque tem raças
Quanto mais taurino, menos adaptado a isso ele está. E raças mais adaptadas, mas mesmo um Nelore, num pico de sol, num verão, ele vai querer sombra, né? Então o bovino está sempre em desafio. Para mostrar sua brasilidade, do bioma brasileiro surgiu a inspiração que nomeia a raça Canchim. A gente está até próximo aqui de uma árvore, é uma árvore da Mata Atlântica, que tinha bastante aqui nessa fazenda, nessa região, e foi daí que surgiu o nome para batizar uma raça paulista, né, que a gente diz que o Canchim é a raça paulista e originária aqui. E mesmo com mais de 70 anos, a busca por melhoramento da raça não para. Ano passado eu aprovei um projeto grande em rede na Embrapa, em que a gente também tem outras universidades, Instituto de Zootecnia, muita gente trabalhando junto, são mais de 45 pessoas, em que a gente está incorporando novas características, né, construindo bases de dados mais sólidas para dar esse retorno para os criadores em termos de eficiência alimentar, resistência a carrapatos, avaliação de metano, que a gente começou a fazer também. Então, tudo isso dentro de um projeto grande, com muita gente trabalhando. Então, a ideia é estar sempre na vanguarda, buscando o que está aí no mundo da pesquisa e as demandas, né, de mercado, as demandas globais, né? A gente tem mudanças climáticas que não tem mais como negar. E trazer isso para a gente conseguir identificar animais que respondam bem a essas situações todas. Tem inseto de todo tipo, não é mesmo? Alguns são benéficos e parceiros, outros são uma verdadeira dor de cabeça. Conhecê-los bem é muito importante para que a convivência com eles seja sempre positiva para o agricultor. Os insetos representam a maioria dos seres vivos existentes no planeta. Assim, aonde você estiver, pode ter certeza, tem muito inseto perto de você. E eles são bem variados. Há aqueles que põem em risco a nossa saúde, os que causam enormes prejuízos nas plantações, mas tem também muitos que são grandes parceiros do homem, fornecendo alimento, ajudando na limpeza do meio ambiente, no equilíbrio ecológico ou até ajudando no controle de pragas na lavoura. Os insetos podem ser benéficos ao homem quando trazem benefícios diretos, como, por exemplo, polinização, como agentes de controle biológico e produtores de mel e seda, mas também pode trazer enormes prejuízos econômicos na forma de pragas agrícolas. Além disso, várias espécies atuam como vetores de doenças e até mesmo causando sérios prejuízos à saúde, com picadas e reações alérgicas. Combater os insetos nocivos cria um grande desafio. Como fazer isso sem prejudicar aqueles que são benéficos ao homem e ao meio ambiente? A resposta está no equilíbrio entre o controle químico e o biológico. Isso é importante porque quando precisarmos fazer algum tipo de interferência no manejo de pragas, devemos utilizar produtos mais seletivos e o controle biológico quando for possível. O estudo dos insetos, ou entomologia, proporciona um maior conhecimento para que essa convivência seja cada vez mais pacífica e, sobretudo, lucrativa. A Embrapa Cerrados tem uma coleção entomológica que permite o estudo das principais espécies de insetos que vivem e interagem com o homem do campo nessa importante região agrícola do país. Uma coleção entomológica é como uma biblioteca, um banco de dados para o pesquisador. Pode ser utilizada de forma constante para obter diversas informações, desde questões mais abrangentes, como biogeografia, até questões mais específicas, como identificação e histórico de ocorrência de determinadas pragas.
Em 2012, os produtores do oeste da Bahia vieram até a Embrapa Cerrados pedir um auxílio no combate a uma lagarta que eles julgavam ser helicoverpa e estava dizimando as lavouras. Nós fomos até a região, coletamos insetos, trouxemos ao laboratório e comparamos com o material existente na nossa coleção. Vimos que realmente se tratava de uma espécie de helicoverpa, porém nenhuma das espécies referidas para o Brasil. Procuramos em literatura internacional e vimos que se tratava de Helicoverpa armígera, uma espécie ainda não referida para o continente americano. O resgate do histórico dessa praga exótica no Brasil só foi possível em função do material depositado em coleções entomológicas. A ocorrência de pragas no mundo é um processo cada vez mais dinâmico. Por exemplo, a constatação de que Helicoverpa azéa e Helicoverpa armígera podem formar híbridos torna de fundamental importância a inclusão de materiais em coleções entomológicas para estudos futuros. Além de receber insetos de outros projetos da unidade, o laboratório realiza expedições de coleta para atender suas próprias pesquisas. Faz também intercâmbio com outras instituições do Brasil e do exterior. A coleção entomológica da Embrapa Cerrados se confunde com a própria criação dessa unidade da Embrapa. Conta com um acervo de aproximadamente 100 mil exemplares, sendo possivelmente a mais importante coleção de insetos do bioma Cerrado. A coleção conta com um laboratório equipado para desenvolver ou dar suporte para diversas pesquisas, como serviços ecossistêmicos, especialmente polinização, ecologia, biodiversidade, taxonomia e controle biológico. As mariposas da família Esfingidae, elas constituem um importante grupo de polinizadores de plantas de cerrado. Algumas espécies de plantas de cerrado são completamente dependentes de esfingídeos para sua reprodução, ou seja, a formação de frutos e sementes, como é o caso da Tocoena formosa, o genipapo bravo, essa espécie da família Rubiácea, que é a mesma família do café. Essa planta produz flores com tubos muito longos, que podem ter dimensões superiores a 10 centímetros de comprimento. Dessa forma, dependem de um pequeno grupo de mariposas com línguas longas o suficientes para poder acessar o néctar na base desse tubo floral. Portanto, a amostragem de insetos para a formação de coleções entomológicas, ela é muito importante, não apenas de um ponto de vista taxonômico, mas também de um ponto de vista ecológico, nos auxiliando para compreender as interações entre plantas e polinizadores no cerrado. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Marcone José, Paulo Mocelin, José Luiz Fabre, Rosendo Souza, Luiz Pacheco, Maurício Râmia, Valmir Cipriano, Luiz Marques Martins, o Juarez de Timon no Maranhão e a Júlia Vitória Aurof Cardoso, que nos assiste lá do Canadá. É o Revista Rural Sem Fronteiras. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Com sabor picante, refrescante e adocicado, o rabanete é uma hortaliça rica em nutrientes. Na hora de comprar, escolha assim, lisinho, firme e sem rachadura. Com origem mediterrânea e presença constante na culinária asiática, a hortaliça é uma boa opção de investimento para a agricultura brasileira. O rabanete ele pode ser plantado o ano todo, né? Nas épocas mais quentes, nos meses, né, de verão, é onde exige um pouco mais ele ser um produto mais tolerante a doenças de solo, que atacam mais nessas épocas quentes, né? E até para a qualidade de raiz, né? Ele precisa ter uma boa tolerância ali de não rachar e dar aquele formato redondinho que o mercado, que é o hábito do consumidor. Para evitar o surgimento de rachaduras no vegetal, é preciso ter cuidados com o solo. E a escolha por sementes de qualidade também fará toda a diferença.
O rabanete praticamente é cultivado em diversos tipos de solos, solos mais argilosos, solos mais arenosos, então assim, ele se adapta a vários tipos de solos, né? Não é tão exigente que precisa ser um solo específico para a produção de rabanete. Nas épocas mais quentes, os produtores irrigam 1 ou 2 vezes por semana. A época de muita chuva e muito calor acaba prejudicando, que é onde o rabanete começa a rachar mais fácil, né? Mas isso daí também depende da variedade e da qualidade do produto que o produtor vai estar levando. Esse rabanete, ele é um híbrido, ele é mais tolerante para essas coisas, para mudanças climáticas, muita chuva ou épocas muito secas, e para doença de solo também, ele tolera mais. Além de uma infinidade de propriedades nutricionais que promovem a saúde do consumidor, melhorando a imunidade e auxiliando no emagrecimento, o rabanete também tem um ciclo rápido, fatores que tornam a produção ainda mais atrativa. Nas épocas, vamos falar mais frias, a média de ciclos para o rabanete estar pronto de colheita é uma média de 30 a 32 dias. Nas épocas mais quentes, até com 27, 25 dias já está pronto para a colheita. O que o mercado pede para um rabanete? É esse formato bem redondo, ele tem que ter essa raizinha, que a gente fala que lembra um rabinho de rato, a coloração dele de vermelho intenso, e as folhas, né? As folhas do rabanete não precisa ser aquelas folhas muito grandes, mas tem que ter uma boa sanidade de folha, porque ele é comercializado quase 100%, ele é vendido feito maço. Então ele também depende de uma qualidade boa de folha para ser feito os massinhos e a dona de casa olhar e querer levar, né? Áreas de cinturão verde favorecem a população e os produtores locais, garantindo alimentos mais frescos e saudáveis, inclusive os rabanetes. O rabanete está centrado no cinturão verde, né? Aonde tiver um cinturão verde, aí vamos falar ao redor do Brasil, sempre vai ter produtores que cultivam rabanete. Gente, eu sempre peço aqui uma curtida, a inscrição e um comentário, né? E continua valendo, tá? Mas hoje eu vou pedir mais uma coisa. Dê um hype no nosso vídeo. Essa é uma classificação nova do YouTube, que ajuda muito a divulgar o nosso canal. A opção aparece aqui embaixo, ao lado do campo para comentário. É só clicar e ajudar a ranquear melhor o nosso vídeo. Assim, mais gente vai assistir e conseguiremos fazer reportagens cada vez melhores para você. E aí, posso contar com essa força? Então, obrigada e vamos em frente! O cultivo do amendoim forrageiro é uma boa opção para quem deseja intensificar a produção pecuária a pasto nos biomas com baixo impacto ambiental. A cultura melhora também a fertilidade do solo, a dieta animal e a longevidade dos campos. E para multiplicar essa ferramenta, a formação de viveiros é uma boa pedida. Os viveiros podem ser formados através de mudas ou sementes. O produtor deve escolher bem a área de cultivo e o local escolhido não pode ter herbicidas utilizados contra plantas daninhas e folhas largas nos últimos 2 anos. Além disso, a área deve ser plana e livre de plantas invasoras. Nós estamos aqui num viveiro de amendoim forrageiro, né, a cultivar Okira. A obtenção da muda ela é feita através de uma capina superficial. É importante que o solo esteja úmido para que facilite essa capina e se tenha condições de rebrota do viveiro onde você está retirando a muda, para que o viveiro não desapareça ou surjam muitos invasores. A gente corta essas pontas verdes que são mais moles, né, digamos assim, tenras, para fazer o plantio, tá? O plantio faz com esse material mais maduro. Então a gente descarta essa ponta. Então aqui a gente tem estolões maduros, já enraizando, prontos para serem plantados. O próximo passo é dessecar a área com glifosato. A medida depende do tipo de plantas daninhas existentes na área, variando entre 4 e 6 litros por hectare.
Após 2 semanas da aplicação, o produtor começa a fazer a gradagem do pasto. Vale lembrar que é preciso fazer uma análise do solo para a realização da calagem e da adubação de acordo com o tamanho da área. Aqui a gente está abrindo os sulcos para plantio em sulco. Eles são abertos a 50 centímetros entre linhas, 10 centímetros de profundidade por uns 15 de largura. Como é que é essa distribuição? Normalmente a gente faz de 1 a 2 mudas no sulco. A gente pode colocar aqui, ó, em torno de 20 centímetros fica dentro do sulco e 10 centímetros vai ficar para fora. Então 2 mudas a cada 50 centímetros, mais ou menos. Distribuída a muda, o próximo passo é o cobrimento, para evitar o ressecamento da muda e facilitar a pega. Tá? A gente pode fazer com pé ou com enxada. Joga solo em cima e compacta. Deixe sempre em torno de 1/3 da muda para fora, a ponta dela, para facilitar o pegamento. Importante é fazer essa operação de compactação, tá? Para tirar o ar da zona das raízes e promover o pegamento da muda. Essa operação pode ser feita com enxada também. Sempre bom compactar bem. Pode pisar sem medo, mais compactado aqui melhor, porque a gente chega solo na zona das raízes, evita a desidratação da muda e melhora o pegamento. Na sequência é a hora do plantio, e existem 2 opções à disposição do produtor: o plantio em covas e o por sementes. É importante ressaltar que em cada uma o produtor deve adotar as devidas medidas e proporções. Esse processo é o processo de abertura de covas, muito similar ao de sulco. A diferença é que a gente não faz a linha contínua, né? A gente faz as covas a cada 50 centímetros aproximadamente, e 50 centímetros entre linhas também. É importante a profundidade da cova, em torno de 10 centímetros de profundidade. As mudas ficam protegidas do ressecamento superficial e a gente consiga fazer a acomodação perfeita da muda. No plantio por sementes, deve-se assegurar uma população inicial de pelo menos 12 a 14 plantas por metro quadrado, para garantir o rápido estabelecimento do amendoim forrageiro. Um viveiro de 1.000 metros quadrados pode ser formado com 5 a 6 quilos de sementes comerciais. Para isso, devem ser semeadas de 3 a 5 sementes por cova, com espaçamento entre covas variando de 30 a 50 centímetros. As covas podem ser abertas com enxada ou então pode-se utilizar uma matraca para o plantio na profundidade de 3 a 5 centímetros. Feito o plantio, a necessidade é reforçar os cuidados com o controle de pragas, formigas e besouros no campo, através do uso de inseticidas. De crescimento inicial lento, os viveiros em formação devem ser mantidos livres de competição com plantas daninhas até que cubram totalmente o solo. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só clicar no link que está no final do programa. Vale a pena! A BRS Guatã, nova cultivar de feijão guandu da Embrapa, vem para ajudar na contenção dos nematóides no solo, além de ser uma alternativa para a alimentação dos bovinos durante a época seca. Eficaz para recuperar pastagens degradadas, sua utilização é bem promissora nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. O Guatã, ele foi identificado com base em avaliações de várias linhagens, desenvolvidas pelo nosso colega que se aposentou, Rodolfo Godoy. Em cima desses vários materiais, a princípio foram selecionados materiais para a produção de biomassa para forrageira. Dentre esses materiais, o material que mais se destacou foi o mandarim, material que já foi lançado em 2007, e de lá para cá começamos a identificar possíveis problemas que tiveram com esse material e procuramos alternativas. Dentre eles, um outro material se destacou, que foi uma linhagem G66, que acabou sendo classificada, registrada como BRS Guatã. Esse material se destacou
por ter uma produtividade de biomassa semelhante ao mandarim, né? E com algumas vantagens, entre elas resistência a 4 nematóides, que ocorrem em várias culturas, né? E também pelo fato dele possuir uma estrutura de planta um pouco mais justa comparativamente ao mandarim. O mandarim tinha uma crítica que com o tempo ele se tornava um arbusto muito forte, robusto, né, com caule muito grosso e com um problema se você deixar muito tempo a campo, né, quando você vai colher, quando você vai fazer uma poda dessas plantas, né, o caule que ficava no chão poderia causar danos aos pneus dos tratores e também machucar os pés das vacas, né, isso em alguns casos. Né? Então o guatã foi identificado como sendo uma planta que possui, né, a inserção dos ramos secundários mais próximos do caule, ou seja, é uma planta assim um pouco mais ereta, assim dizendo, né, resumidamente. Então faz com que ela não ocupe tanto espaço. Você pode aumentar o número de plantas por hectare, né, aumentando o stand, e também a sua haste, né, o seu caule, ele é mais flexível comparativamente ao mandarim. São 70 segundos correndo e saltando por obstáculos que aqui no Brasil medem até 1,30 m. Mas para ter cavalos de alta performance, o trabalho começa muito antes de qualquer treinamento. A primeira coisa é buscar informação. Depois de definida qual a raça, ou qual esporte, ou a modalidade que ele quer estar inserido, que ele quer iniciar a sua criação, ele tem que seguir algumas premissas para que esse cavalo seja realmente um campeão e possa ser destaque na criação. Ele vai iniciar essa criação, então ele vai ali buscar por genética. Ele tem que escolher um bom garanhão e uma boa égua, a fim de ter um potro, nascimento desse cruzamento, e seguir aí quanto à criação. Porém, ele precisa estar dentro desses elos, não é somente essa genética para ele ser esse criador. Além disso, os animais também devem estar dentro do manejo nutricional e sanitário, para que aí sim se pense no treinamento. Investindo somente em genética, o criador não conseguirá expressar todo o potencial dos equinos. Visitar criadores que são referências, criadores que estão ganhando. Ele tem que buscar fonte de informações que são corretas, que tenham um embasamento científico, seja ele no manejo sanitário, seja ele na nutrição, seja ele na genética. Hoje a gente tem excelentes... o Brasil ele está despontando aí nas biotecnologias da reprodução, transferência de embrião, ICSI, inclusive clonagens de cavalo já. Então está muito desenvolvido. A partir do momento em que um cavalo salta nem que seja 40 ou 50 centímetros, ele já é considerado um atleta, já que não foi feito para saltar. Por isso, a partir daqui, se preocupar com a saúde do animal é fundamental. A gente tem uma gama de rações. A gente tem um feno volumoso que vem, feno ou alfafa, que vem de diversos lugares. Uns de melhor qualidade, outros de menor qualidade. Então você tem que tentar chegar no modelo melhor, num padrão aceitável para o cavalo, para começar, tá? Tanto na ração quanto nesse feno. Ele precisa ter, né, um bom alojamento, uma boa comida, uma boa água. Ele tem que ter uma pessoa que cuide do animal de uma forma correta e goste do que faz, isso é o mais importante. E hoje você tem um suporte veterinário com uma gama aí de exames complementares, de artifícios para você buscar uma performance boa do cavalo. Tá? Então é aí que você chega e consegue manter ele no topo e manter ele bem. O trato comportamental que se dá também é importante. Nesse mundo das competições, o cavalo nada mais é do que um pet. Então o tratador tem que evitar as broncas, brigas ou qualquer tipo de agressão. O cavalo na natureza ele dorme em pé e descansa deitado, porque ele é uma presa. Com essa domesticação dele, e ele, a partir do momento que ele se sente seguro, ele dorme deitado hoje, ele descansa.
Eles chegam até a sonhar, é muito engraçado. Então eu acho que a lida com o animal, o manejo com o animal é que vai fazer dele o indivíduo que ele vai ser. Mesmo de elite, os animais estão sujeitos a problemas de saúde. E para este tipo de esporte, 2 são considerados como principais: a síndrome cólica e a inflamação dos cascos. O cavalo, ele é o único animal do mundo que ele não vomita. Ele não põe para fora que ele está passando mal, né? Pela posição do estômago, da entrada e da saída, tudo isso. Então ele não vomita. Então nesse caso, se você pega uma ração fermentada, um feno de má qualidade, ou tudo isso bom, um ambiente muito quente, ou é como a gente, às vezes a gente tenta, a gente se alimenta, a gente almoça e não cai bem aquela comida. Para o cavalo é a mesma coisa. Então você tem que passar uma sonda e sifonar o que tem naquele estômago, para daí começar a deixar ele bem. Um outro problema que a gente tem com o cavalo, que é muito perigoso, é a inflamação do casco, que a gente chama de laminite. Isso daí você tem existem às vezes situações em que existe um descolamento do estojo córneo do osso da terceira falange, que é o osso que fica dentro do casco. Então isso, por um estresse, por um problema metabólico, por um excesso de carboidrato na alimentação, desenvolve. Para se obter sucesso, o elo entre tratador, veterinário e proprietário é grande, e todos devem falar a mesma língua, porque se houver problema em uma dessas pontas, quem vai sofrer é o cavalo. Então você tem que manter essa base muito boa, essa estrutura. Aí depois o resto você vai chegando no equilíbrio de acordo com o que ele nos mostra e do que a gente precisa dele lá na pista. Dentro da realidade de cuidar da saúde, o bem-estar animal se faz presente e abrange diversos fatores, como por exemplo, a estabulagem dos atletas. Os cavalos, quando eles circulam pelos estados, pelos locais para participar de uma competição, eles são alojados em cocheiras pré-montadas. Só que essas cocheiras também tem que ter um pré-requisito, né? Elas já foram de madeira, hoje elas são de lona, onde o cavalo não se machuca. Você tem a cama boa também, tá? Então, isso começa o bem-estar animal, tá? Antes desse bem-estar animal, você também tem que alojar o tratador, o funcionário que cuida desse animal, porque se ele não estiver bem alojado, se ele não tiver uma condição mínima, o cavalo também não vai ter. Testes de sensibilidade e termografia também são realizados para coibir que os animais sofram maus tratos que aumentem sua performance nas pistas. E a soma de todos os cuidados é o que fará a diferença ao final do ciclo. Como se trata de um esporte de elite, um esporte que às vezes envolve um valor agregado de prêmio, você tem que tentar buscar vantagem às vezes. Muitas pessoas tentam buscar isso. Então a gente tenta manter todo mundo num equilíbrio igual para poder competir. Senão você já sai, enquanto você sai do 0, o outro está saindo do 2, do 3. Essa é a parte do bem-estar propriamente dito. Pelo menos 70% começa aqui. Porque não adianta você não dar uma cama boa, uma água boa, uma ração boa e pensar em dar um suplemento extra. Se você tiver tudo isso de antemão muito bom, você vai gastar menos para deixar o cavalo apto lá na pista. Gostou do programa? Então não deixe de voltar aqui na semana que vem. E se quiser ter acesso a todo o nosso conteúdo de um jeito fácil e divertido, é só entrar na Ruralflix, tá? Aposto que você vai gostar. Uma ótima semana para você e até a próxima!